Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Esse aqui é o Mundos Internos, um canal dedicado a olhar o comportamento humano, tentar entender o mundo caótico, manejar a nossa vida louca e ainda ser mentalmente saudável. Será que dá? Vamos tentar, né? Continuaremos tentando. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer e uma honra ter você por aqui. Eu espero de verdade que esse conteúdo te ajude, te auxilie, te dê suporte, que você possa se entender melhor e entender os outros também melhor. Que tenha efeito prático na sua vida, porque esse é o objetivo, a gente ter coisas práticas que a gente pode realmente mudar o nosso dia a dia. Essa aqui é a playlist de leitura comentada deste livro aqui, O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas. Tem sido bastante interessante. Eu recebi alguns relatos impactantes, bastante dolorosos algumas vezes. Isso só reflete como, de fato, é uma coisa bem grande na nossa sociedade, essa ausência paterna na criação das filhas, que é o que ela trata aqui no livro. Também impacta os garotos, obviamente, mas aqui estamos falando de meninas que levam essa falta, essa dor de não ter o pai presente pela vida toda. Nós vemos mulheres adultas com resquícios e marcas muito profundas dessa ausência paterna. Então, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, te convido a olhar desde o início. A playlist está organizada desde o comecinho, então você pode ver em sequência sem perder nada. Vamos continuar a leitura de hoje na página 103, capítulo 6, que tem como título Dinâmicas, Símbolos e Imagens do Arquétipo do Pai. De início, ela coloca uma escritura, que está em Gênesis 38, do 15 ao 16, que diz assim: Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois tinha o rosto coberto. Dirigiu-se até ela e lhe disse: Deixa-me ficar contigo, pois não percebeu que era a nora. Ela perguntou: Que me darás para te unires comigo? Passados uns 3 meses, contaram a Judá. Tua nora Tamar prostituiu-se e, em consequência, está grávida. Judá respondeu: Trazei-a para fora e seja queimada. Essa história arquetípica do Antigo Testamento transmite o lado inconsciente do pai ausente para sua filha. Com o pai projetado nela, a filha é castigada e morta pelos pecados dele. Ilustra outra antiga e arquetípica história, repetida através do tempo e espaço da história com efeitos conscientes e inconscientes, pessoal e coletivos. Aqui, a ligação dos padrões arquétipos com relações contemporâneas revela o pai como egoísta, ausente em sua consciência da filha e sua razão para a morte dela. Por vezes demais, essa história é a atual realidade. Tradicionalmente, os arquétipos funcionam como um modelo ou conjunto de expectativas contra os quais a vida é experimentada. Imagens internas e externas surgem das interações dos arquétipos, experiências do mundo real, relações culturais e interpessoais. Jung disse que o arquétipo persiste através dos milênios e sempre exige novas interpretações. Os arquétipos são os elementos inabaláveis do inconsciente, mas mudam constantemente de forma. A palavra arquétipo tem origem do grego arché, que significa primordial, e tipos, elementos típicos da experiência humana. O arquétipo expressa os infindáveis dilemas executados da psique do indivíduo. O arquétipo é, por assim dizer, uma presença eterna, e a questão é de saber se a consciência o percebe ou não. Essas imagens se apresentam em sonhos, relacionamentos e vida, refletindo suas raízes simbólicas e históricas. Parte do método junguiano quanto à psique é reconhecer, não rotular ou rigidamente categorizar esses padrões, descobrir seus significados e funções em uma vida em especial. Jung disse que o arquétipo do pai corresponde ao yang, abre aspas. Ele determina a relação com o homem, com a lei e o Estado, com a razão e o espírito, com o dinamismo da natureza. A pátria supõe limites, isto é, localização determinada. Fecha aspas. Historicamente, o arquétipo do pai tem sido retratado como grandioso, autoritário e poderoso. Suas normas são leis. Outros relatos do arquétipo do pai aparecem na mitologia, arte, religião, contos, vídeos e assim por diante, e se identificam com as qualidades dele como governante, rei, como imagens do céu, um princípio mental ou espiritual, um velho sábio ou o Deus do Antigo Testamento. Como defensor da posição dominante, o pai é conhecido como o guardião do status quo. Abre aspas. O pai é o autor e a autoridade. É aquilo que se move no mundo como o vento. É aquilo que cria e dirige com ideias invisíveis. Fecha aspas. Como pai, ele é um protetor, o que estabelece a lei. Proprietário, uma figura cujo poder pode surpreender com papéis de ordem, inteligência e autoridade.
O pai também é retratado em histórias, contos e lendas sob o disfarce de um fantasma, demônio e mago. Ele foi alinhado com o nascimento da consciência do ego, ou ciência de si, movimento em direção ao mundo e a separação do lar e da mãe. A enorme energia do arquétipo confere um sentimento etéreo e espiritual às experiências do pai na criança, especialmente quando não é adequadamente medida pelo pai pessoal. Ou seja, quando ele é fraco, incapaz de proteger e guiar, ou apenas ausente, não oferecendo nada pessoal para prosseguir, as imagens arquetípicas tomam o controle. O pai ausente pode significar que a filha habita papéis e imagens estereotipadas e definidas pelo masculino, mas não a sua própria. Ela se define nos termos do pai, refletindo as baixas expectativas e limitando as possibilidades nos quais muitas filhas ainda são criadas. Porque vivemos em estrutura patriarcal, a filha tende a determinar sua vida por tais atitudes e comportamentos até que começa a analisar sua psique. O autodesenvolvimento depende de sua desconstrução do si mesmo morto, que é um opus masculino, e descobrindo um si mesmo vivo. Ela deve substituir a cópia por sua natureza individual. Analistas junguianos contemporâneos têm explicado o conceito de arquétipo, enfatizando suas qualidades ativas imutáveis. Os arquétipos e suas imagens não devem levar à calcificação, mas podem ser interpretados como formas gerais em conteúdo. Por exemplo, Jean Knox, renomada analista junguiana britânica, observou que os arquétipos têm um papel muito importante no funcionamento da psique e são uma fonte crucial de imagens simbólicas. Mas, ao mesmo tempo, são estruturas emergentes resultantes de uma interação de desenvolvimentos entre genes e o ambiente que é único para cada pessoa. Ela descreveu estas como imagens esquemas, fornecendo a estrutura inicial para imagens arquetípicas e os modelos mentais implícitos e explícitos que organizam e dão um padrão à nossa experiência. Em vez de estático, o arquétipo possui uma variedade de possibilidades expressas pessoal, cultural, consciente e inconsciente. O arquétipo não é ligado em nós, mas aparece, torna-se real e emerge de sistemas agonizantes que se formam ao longo da vida. A possibilidade é que novos arquétipos nascem de experiências em constante evolução. Essa abordagem e teoria dos arquétipos, ela é exclusiva dos analistas junguianos. Jung criou essa teoria como sendo uma coisa universal, assim, que servisse para todo mundo. Né? Ele fala do consciente coletivo, né? São coisas que todo mundo sabe. Tem teóricos que dizem que isso não existe e que, na verdade, é uma forma de... É a cultura, né, que todo mundo tem contato e acaba sendo uma coisa natural. Tem pessoas que falam que isso é da natureza humana mesmo, em que todo mundo sabe de algumas coisas. A criança, quando nasce, ela já percebe o que é certo e o que é errado, de uma certa forma, e ela carrega isso ao longo da vida. Então, a gente vai perceber em alguns autores essa diferença. Mas, no fim das contas, tem ligação entre as teorias. Mas essa abordagem de arquétipo é bastante junguiano. A forma com que ele trata isso, algumas pessoas acham meio místico, inclusive, e a gente vai ver aqui algumas abordagens nesse sentido durante esse livro. Então, talvez a gente entenda um pouco melhor ou acabe chegando à conclusão de que é místico mesmo. Vamos ver como é que ela traz aqui no livro essa parte de arquétipos. No próximo vídeo, ela vai falar um pouco sobre sonhos arquetípicos. Então, já te convido a ficar por aqui, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e voltar que vai ter muito mais coisas por aqui. Tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!